Meus irmãos, a paz do Senhor, que coisa boa estarmos aqui mais uma quinta-feira, o nosso quadro da palavra ao coração. Você já estava na expectativa do nosso encontro de hoje, né? Nós também estamos muito felizes com esse quadro e com o assunto de hoje e com o nosso convidado dessa noite também. Mas antes de nós iniciarmos, por favor, compartilha já o link. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva agora, para que você possa se atualizar todas as vezes que nós colocarmos aqui mais conteúdos, tá bem? Hoje quem está conosco é o nosso irmão, professor Tarcísio. Tive uma grande alegria de ter o Tarcísio e a Luísa conosco no curso de um ano, não foi, Tarcísio? E lendo um pouquinho... O que foi, Tarcísio? O teu microfone, Tarcísio. Pronto, agora eu tô... Pode ser. Lendo um pouquinho sobre o Tarcísio. Tarcísio é casado com a Luísa, cursou teologia, soube que também direito, veterinária. E mais, Tarcísio? Tarcísio, você conseguia dormir? Conseguia ou é só estudava? De vez em quando. De vez em quando, tá certo. Tem experiência com liderança de adolescentes e hoje é professor da rede de ensino da nossa igreja aqui da cidade, onde ministra cursos como Ética do Novo Viver, disciplinas espirituais e além de auxiliar no desenvolvimento dos materiais aqui da nossa igreja, né, Tarcísio? Muito bom ter alguém como você aqui servindo, né, pastor? Rapaz, junto com a nossa igreja, é uma né? alegria. Sabe como eu conheci o Tarcísio? Como foi, pastor? Rapaz, eu saí da minha escola, eu uma pessoa muito introvertida, né? Saí do segundo ano, meu pai me colocou no terceiro ano para fazer uma escola que eu passasse no vestibular. A minha oração era a seguinte, naquela época era difícil achar crente. Não era como hoje que a gente acha crente em todo lugar não, né? Mas não sou tão velho assim, não. Eu ia perguntar qual foi o ano, sim. Mas naquela época era assim... Não tinha nem. Não tinha nem. Nem Coca-Cola, né? Que ela não tinha Coca-Cola. E aí eu orei, Senhor, me dá um colega na classe que seja crente. Pelo menos ter um crente na sala, Senhor. Que era difícil. Na minha escola, geralmente, eu era o único da sala. Quando eu chego na sala de aula, primeiro dia, estava lá a Bíblia aberta na carteira. Olha só. E o cidadão lendo a Bíblia. E eu, Jesus, esse é crente ou é de algum desses grupos heréticos aí? Pois não é que era crente, rapaz. Glória a Deus. Deus ouviu a minha oração, Tarcísio Pinheiro. Rapaz, coisa boa. Mas hoje em dia também é difícil encontrar uns crentes nas escolas. É porque o pessoal não diz que é crente. Tem o 007, né, nas escolas também. Meu Deus, Jesus, tenha misericórdia. Mas hoje nós conversaremos sobre avivamento, então eu creio que o Senhor vai avivar muitas pessoas, né? Mas, Tarcísio, dê suas palavras aí iniciais e para a gente já iniciar o nosso quadro. Nós vamos falar hoje sobre avivamento, né? Isso. Responder algumas perguntas. Posso passar alguns conceitos de avivamento para a gente já conversar ou não? A gente já entra nos conceitos, mas antes, o Neilson tem uma coisa para contar. Conte aí, Neilson. E eu acho que vai ajudar os seus conceitos. Olha lá, Neilson. Tem um caos para contar, né? Boa noite aí para todos que estão em casa. Muito bom aí estar com vocês. Mais uma terça-feira, uma quinta-feira aqui, estamos juntos. Glória a Deus por isso. Mas a gente vai poder falar muito sobre o que é avivamento, mas eu queria falar o que não é avivamento, né? Sobre um caos que eu vivi, né? No interior a gente gosta de chamar isso de caos. Quando eu me converti, eu e Rochelle, a gente foi para uma vigília, pastor. Teve uma vigília aqui no domingo passado, mas a vigília que eu fui foi muito diferente dessa. Foi. E eu fui para uma vigília num sítio, rapaz. Nós chegamos lá nessa vigília e tinha um casal lá, paz, que era fogo puro, viu, Tarcísio? Fogo puro. Ó, o cara dava uns cangapés, uns 8 metros de altura. Ele se gabava que ele pulava quase da altura de uma casa. E isso era avivamento, né? E eu, maravilhado, eu tinha 2 meses de crente. Então, rapaz, aquilo ali... naquela época, se o cara falasse chupa bala house perto de mim, eu pensava que era línguas estranhas, me ajoelhava nos pés dele, né? Porque eu era muito... Assim, eu achava que avivamento era isso. Então, eu fui para essa vigília e o camarada orando e foi arrebatado e aquele negócio todo, aquele negócio... E chegou a hora da palavra. Ah, rapaz, quando chegou a hora da palavra, eu digo, rapaz, esse cabo é avivado demais, vai destruir na palavra. E desde o começo de crente, eu sempre fui muito apaixonado pela palavra de Deus. E aí, ele começou assim, a pregar, sem a Bíblia, viu? Eu digo, esse aí é que sabe a Bíblia mesmo, que ele tem a Bíblia todinha na cabeça. Não precisa nem da palavra ali na mão dele. E ele começou e disse assim, meus irmãos, teve um homem na Bíblia, eu não me lembro se foi Paulo ou se foi Pedro.
E ele curou um enfermo, eu não me lembro se era um coxo ou era um cego. Eu digo, que diabo de Bíblia este homem está pregando, pelo amor de Deus? Porque o homem não sabe se era Paulo, se era Pedro, se era um cego, se era um coxo. Meu irmão, o cabo não pregou lé com cré. Eu não entendi, eu saí dessa vigília sabendo menos ainda, e ela foi até de manhã. Acabou a vigília, fomos para casa. Uns 5 dias depois eu estava andando na rua, a pé, e eu olhei para um lado, num bar. Estava o casal sentado no bar com uma latinha de cerveja na mão e um cigarro na outra. Aí eu não aguentei, eu sempre fui meio assim desaforado. Eu fui lá, meu irmão, me diga uma coisa, aquele fogo todinho daquele dia, tá agora todinho reunido nesse cigarro aí que está na sua mão, né? Ele disse, meu irmão, ore por mim que a carne é fraca. E uma outra parte do versículo diz que o espírito tem que estar pronto. Então, eu começo aqui esse quadro hoje com um abacaxi para vocês, né? O que não é avivamento, porque todo mundo espera que avivamento seja esses movimentos de coisas que a gente não consegue entender, nem explicar, e fica pelo meio do caminho, e nós crentes gostamos muito daquela frase assim, olha, é mistério. A gente gosta. Quando a gente não sabe explicar qualquer coisa que a gente não entende, a gente diz logo assim, é mistério e é bíblico, né? Então eu já começo hoje à noite aqui trazendo um causo do que não é avivamento. O avivamento tem que estar ligado com a palavra. Então, quais os conceitos, Tarcísio? Agora sim. Pronto, então vamos comentar aqui. Eu puxei alguns conceitos, né, de pessoas da teologia que tentaram historicamente, analisando aqueles casos do que seria historicamente avivamento, e trouxeram definições. Uma das definições do John Stott: o avivamento é uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pela qual uma comunidade inteira toma consciência de sua santa presença e é surpreendida por ela. Ou seja, avivamento vem do Espírito Santo, né? E avivamento não vem sobre uma pessoa só, vem sobre toda a comunidade. É diferente uma pessoa ser tocada pelo Espírito Santo, mas quando, historicamente, a gente contempla toda uma comunidade e vê que Deus veio sobre ela e fez um mover diferente, de aquebrantamento, de retorno à palavra, de deixar o pecado do lado. Ou seja, toda aquela comunidade está não apenas de boca, interessada em Deus, mas também, de fato, vivendo a vida de Cristo, mais ou menos como Paulo falou, já não vive eu, Cristo vive em mim. Ou seja, ele recebeu aquela bênção de Deus que Jesus falou, eu vim para que tenham vida em abundância. Aí no outro texto ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que seria avivamento segundo Tarcísio Pinheiro, eu mesmo, né? Seria viver a vida de Cristo. E quando a gente vive a vida de Cristo, a gente vai estar se quebrantando diante de Deus, a gente vai ter anseio por Deus, a gente vai ter leitura da palavra, a gente vai ter oração, a gente vai cumprir missão, evangelismo, a gente vai falar de Deus, ou seja, a gente vai estar totalmente sujeito ao Espírito Santo. Então, falar em línguas e avivamento, qual a ligação? Então, eu posso ser avivado sem falar em línguas? Com certeza. Com certeza a pessoa pode ser avivada. Alguém avivado pode ser batizado com o Espírito Santo. Com certeza. Tem tudo para ser. Mas o avivamento não é o batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, avivamento é outra. Então, o que seria o avivamento? Seria um mover de Deus que leva a pessoa a ter uma consciência da sua condição de pecador. A pessoa se quebranta. Quando começa um avivamento na pessoa, o que a pessoa vai sentir? Ela vai tomar consciência do pecado, da condição de pecador. Ele vai se quebrar diante de Deus. Junto com isso, vem um arrependimento. Ele abre a mente e começa a compreender a necessidade de mudar de vida. Ele começa a mudar os valores dele. De repente, o pecado não é tão mais interessante.
Deus é maravilhoso. No verdadeiro avivamento, ao que eu posso definir como constrangimento. A pessoa não tem meramente o medo de ir para o inferno. A pessoa não tem meramente a preocupação de ir para o céu. Ela parece que contempla Deus, se quebranta diante de Deus e diz assim: sinto muito. Senhor, sinto muito. Se eu pudesse voltar e remediar tudo, o meu desejo no coração era remediar, mas eu não tenho resposta em mim mesmo. Então, o avivamento é totalmente possível sem o batismo do Espírito Santo. E claro, agora você imagina, alguém quebrado diante de Deus, entregando a vida toda, se arrependendo dos seus pecados, buscando ao Senhor, tem tudo para ser batizado pelo Espírito Santo. Então, espere. Então, diante daquilo que eu falei, é possível ter uma igreja, a igreja lotada, todo mundo falando línguas estranhas, sem ter avivamento? Sim. E, inclusive, alguns teólogos, eles chamam a atenção que o avivamento é uma descida, um mover do Espírito Santo especial, trazendo esse quebrantamento. Note como é diferente do batismo do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo vindo e batizando várias pessoas no Espírito Santo. É o Espírito Santo vindo, trazendo a presença de Deus, e as pessoas se quebrando diante de Deus, tomando consciência dos pecados, e nesse quebrantamento, uma mudança de mente completa, onde eles reavaliam a sua vida e criam um anseio por Deus e começa a querer dizer: não, meu amor, meu altar agora é o Senhor. E esse anseio por Deus leva também as pessoas a irem evangelizar. Mas aí a gente tem que chamar atenção a uma coisa: os teólogos dizem que não é uma pessoa isolada, é a comunidade que é afetada. Se isso tudo acontece só com uma pessoa, a pessoa fulana de tal foi avivada. A pessoa fulano de tal se quebrantou diante de Deus. O Senhor chamou ela no secreto, como algumas pessoas dizem. A pessoa teve encontro com o Senhor. Agora, quando crentes e até pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, de repente se veem diante da presença de Deus e há uma comoção geral, um quebrantamento, onde os próprios crentes salvos em Cristo começam a reavaliar a vida e perceber que eles não são tão perfeitos e eles se quebrantam diante de Deus e aí começam a renovar votos de fidelidade ao Senhor. Aí há aquilo que historicamente se chama avivamento. E pastor Ilquias, essa igreja que está cheia, falando línguas estranhas aqui, as línguas estranhas e a conduta tem que seguir a pessoa depois que ela sair da igreja também, né? Senão vai se tornar no caos que eu contei lá no começo. O sujeito, na vigília, destruiu, no outro dia estava sentado lá num bar. Com certeza. Quando a gente caminha por avivamento, tem justamente essa percepção da majestade e da grandeza de Deus. Isso é gravado profundamente na consciência da pessoa. Os crentes e os não crentes que estão vivendo esse momento dessa visitação especial de Deus, eles se colocam diante da majestade e da grandeza de Deus. Diante dessa grandeza, eles se veem apequenados e descobrem o seu estado de pecaminosidade. Então eles veem a grandeza, a majestade, a santidade de Deus e eles se constrangem em seu estado de pecado. Leva eles ao próximo passo, que é o passo do arrependimento. E o arrependimento leva eles a uma busca de uma vida santa diante de Deus, pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus em sua vida, que por sua vez vai movê-lo em um senso de urgência de compartilhar com outros aquela vida de Cristo que ela está vivendo. Quando nós resumimos avivamento o batismo com o Espírito Santo, nós nos apartamos da revelação da palavra de Deus. É possível uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, mas esta pessoa ter uma vida ainda que não está se condizendo com a palavra do Senhor. Diferente de uma vida cheia do Espírito Santo, onde esta vida está marcada por uma conduta pautada pelo fruto do Espírito, pela integridade e o caráter de Cristo, a vida de Cristo na pessoa. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é um dom. O batismo com o Espírito Santo é um presente. Então você simplesmente recebe esse presente. Então você vai ver pessoas que às vezes nem têm aquela vida, né? Que você, poxa, como é que fulano foi batizado com o Espírito Santo?
não é? Mas o fruto do Espírito é a marca da presença da vida de Deus abundante na vida de uma pessoa. Então, quando você tem muito movimento, muito barulho, não necessariamente é um avivamento. O avivamento é, antes de tudo, um barulho dentro do interior do ser que está sendo avivado, dentro de uma coletividade. E aí isso, com certeza, vai produzir algo externo. Mas nem todo barulho é avivamento. Mas o avivamento vai produzir, sim, manifestações, choros, né? Pregação da palavra, alegria do Espírito, testemunho, vai produzir. Mas isso nasce do interior. Não é o barulho que produz o avivamento, o avivamento vai produzir um movimento. É tão importante saber disso que às vezes as pessoas acham que pelo fato de não falarem em línguas, elas acham que não podem ser avivadas. Elas acabam unindo as duas coisas e na verdade não é isso, né? E às vezes se considera até em pecado porque não foi batizado com o Espírito Santo. Eu tenho tanta vergonha porque não foi. Será que eu tenho algum pecado em mim porque eu não fui batizado com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é um dom. Você não merece, é uma dádiva de Deus. Jesus batiza com o Espírito Santo. E da mesma forma que o avivamento tem um propósito, o batismo do Espírito Santo também tem um propósito. Agora a Bíblia também fala para a gente buscar. Então você pode buscar, mas quem vai batizar você com o Espírito Santo é Jesus. O Neibson falou um ponto importante, que tem gente que fica com consciência pesada, dizendo assim, eu não fui batizado com o Espírito Santo, então eu estou em pecado. Mas o inverso também ocorre. Alguém que é batizado com o Espírito Santo, que às vezes foi até usado em profecia, por exemplo, o que é que ela faz? Ela pensa, não, está tudo bem com Deus, eu estou legal com Ele. Tô até sendo mas usado. isso, porque recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quando o batismo com o Espírito Santo, como o pastor Ilquias falou, a pessoa recebe, não está necessariamente associada a uma vida de santidade. Eu fui batizado, então eu sou santo. Não, a vida de santidade é uma continuidade. Não é porque você foi batizado no Espírito Santo há um mês atrás, há um ano atrás, ou no mesmo dia, que daqui a 5 minutos você está andando no caminho do Senhor. É uma escolha, um cuidado que a gente tem que dar em cada passo da nossa vida. Aquela história de considerar a palavra do Senhor no nosso caminho. E o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para fazer. Sim. O ser cheio do Espírito Santo é uma capacitação vinda do Espírito Santo para ser. Então, acho que vale a pena perguntar. Nós, Brasil, vivemos o avivamento? Nós estamos vivendo o avivamento? Pronto. Essa é uma pergunta que causa bastante divisão no meio dos teólogos, dos pastores. Se você perguntar para pastores, eles vão ter opiniões distintas. Vai ter gente que vai dizer, o Brasil já teve avivamento, está em avivamento agora. Vai ter gente que vai dizer, nunca teve nada. E vai ter gente que vai reconhecer que houve, sim, focos de avivamento. Me parece que a posição mais prudente é reconhecer que o Senhor tem trazido avivamento. Por quê? O que a gente observa na nossa experiência cristã no Brasil? Não são pessoas isoladas em igrejas que estão se quebrantando diante de Deus. Às vezes já aconteceu no Brasil, com certeza, durante um culto haver comoção geral dentro de uma igreja e as pessoas se quebrantarem diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e firmando, às vezes, compromisso, ou de andar em santidade, ou de andar de forma missionária. Então, eu responderia que não concordo com quem diz que não aconteceu nada, mas, por outro lado, historicamente falando, a gente tem relatos como George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, Moody. O que foi que aconteceu com esses homens? Participaram de avivamentos do Espírito Santo tão grande que, no caso de Jonathan Edwards, por exemplo, quando ele pregou, aquele famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas se seguravam no banco e nas colunas, gritando socorro, com medo que o chão se abrisse e eles caíssem no inferno. E aí, talvez algumas pessoas perguntassem, e ele pregava tão bem assim? Não, ele era uma pessoa altamente introvertida, e ele pregava lendo o papel na frente dos olhos, míope, exatamente, e seguia, há relatos de biografia dele que diz que ele fazia a leitura pausada, calmamente lendo, e mesmo assim causou esse efeito. Aí quando você pensa isso, você pega e diz, peraí, como é que pode? Cadê a técnica de eloquência?
Cadê o olhar no olho? Cadê a manifestação? É aí que entra o conceito que eu falei do que é avivamento. Não é o homem, é o Espírito Santo individualmente. Tanto é que nos relatos desse avivamento, pessoas que não estavam na igreja, mas estavam em outros quarteirões, nas suas casas, nas suas residências, começaram a chorar, pedindo perdão pelos seus pecados, começou a quebrantar, e os relatos dizem que foi a noite toda, as pessoas dentro de suas casas, chorando, pedindo. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, veio sobre aquela cidade, não somente na igreja onde John Eduardo estava pregando, e caiu com convencimento do pecado, como se Deus pegasse um por um e dissesse: ei, vou ter uma conversa contigo agora, a minha presença, a minha glória, e diante da presença de Deus o homem se quebra, ele toma consciência do pecado, de quem ele é e de quem Deus é. E é interessante que a tristeza, né, segundo o mundo, traz a morte, mas segundo Deus traz vida. E essa tristeza leva as pessoas o quê? A buscar a Deus. Então, quando as pessoas choravam... presente nos avivamentos. Perfeito. E quando as pessoas caem tristes por causa dos seus pecados, ao mesmo tempo surge nele o anseio por Deus e a necessidade de adoração. Então, uma das marcas do avivamento é o quebrantamento, é o lamento pelo pecado, mas também é uma busca de oração, uma busca pela palavra de Deus, e é também uma necessidade de adorar e ter contato com Deus. Com certeza, júbilos. E é importante também, Tarcísio lembrou que o avivamento não é produzido por homens. O avivamento é uma ação de Deus. É Deus quem faz o avivamento. Aí é bom a gente lembrar também, né, Tarcísio, que isso não nos deixa também na passividade. Isso não nos deixa também cruzar os braços e esperar que aconteça. Nós, por sua vez, devemos buscar o avivamento, né? Quem traz o avivamento é Deus, mas nós, como Igreja do Senhor, devemos também fazer a nossa parte e buscar esse avivamento, não é, Tarcísio? Com certeza. O que é um avivamento? Pessoas, não somente uma, mas toda uma comunidade se quebrantando diante de Deus. E aí tem gente, às vezes, que pode perguntar assim: será que Deus está querendo trazer um avivamento? Será que Deus está querendo te amar? Claro que Deus está querendo te amar. Claro que Deus está querendo avivar Fortaleza, Ceará, a AD Cidade, cada um de nós, a tua casa, todo mundo, Deus está querendo. E aí vem aquela história: qual é a nossa parte? Buscar a Deus em oração. E buscar a Deus em oração se consagrando também em santidade. Teve uma pregação muito boa agora no domingo, o que as filhas falou do Jó, e Jó tem uma coisa fantástica: fiz uma alianças com meus olhos. Jó 31:1. Exatamente. E quem não assistiu, por favor, assista, não perca. Vá lá consultar no canal da igreja, no YouTube. Mas voltando... Ou no Spotify, ou no Deezer. Pronto. Tem várias chique, formas aí. Igreja antenada. Mas um detalhe quando o Satanás chega na frente de Deus, e o que as filhas relatou, Deus pergunta para o Satanás: viste meu servo Jó, homem justo? E ele vai dizer que se desvia do mal. Ele que puxa a conversa, né? Exato. E aí a gente sabe de duas coisas. Um é que Deus conhecia Jó e aprovava ele. E outro que a gente sabe Satanás conhecia. E se Satanás conhecia, Satanás tentou puxar o tapete do Jó e não conseguiu. E aí eu vejo aquele texto como se Deus estivesse contando vantagem. E aí? Viu lá o Jó? Nem conseguiu. Ele está fiel. Ele permaneceu fiel. Avivamento tem a ver com o Espírito Santo vir sobre, não uma pessoa, mas toda uma comunidade. E ele estando sobre uma comunidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai convencer as pessoas do pecado e fazer aquelas pessoas terem contato com a glória dele, de tal forma que aquelas pessoas vão se quebrar diante de Deus, vão reavaliar os seus valores e vão se transformar em vários Jós. Porque é isso que acontece. Há um retorno à palavra, há um retorno ao caminhar de santidade. E quando as pessoas ficam de verdade com o coração cheio da vida de Cristo, o que acontece? Eles começam a evangelizar. Então, uma das marcas que tem no avivamento acontece evangelismos e missões. Não é senti Deus e chorei e pronto, acabou. Não é senti Deus, saí da igreja e voltei aos meus pecados. Senti Deus,
chorei diante de Deus, ri adorando ao Senhor, voltei para casa e tive a necessidade de falar: Deus existe. Vou fazer o nome de Deus conhecido. Está querendo coisa contigo. A pessoa sente a necessidade de falar de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. E vendo a glória de Deus, a gente adora Ele. Então, esses são os sinais de um verdadeiro avivamento? Quais são os sinais de que uma igreja está avivada? Como é que a gente pode auferir isso? Uma igreja avivada ou não? Deixa eu só completar também, junto com essa pergunta, eu acho que também encaixa para não perder uma coisa que o pastor e o Tarcísio colocou. O avivamento, ele gera transformação em mim, individualmente, ele gera transformação na minha comunidade e ele gera também transformação na sociedade. Ok. Mas de que forma uma pessoa avivada, uma igreja avivada, gera impacto na sociedade? Porque a gente às vezes acha que como igreja a gente precisa gerar um impacto na sociedade de uma forma que às vezes não é nossa responsabilidade. Então assim, de que forma... Às vezes nós como igreja estamos assumindo alguns papéis ativistas. Perfeito. E dentro do processo de avivamento, há uma ação de Deus constrangedora. Há registro histórico de avivamento, de bares que foram fechados, de teatros que zombavam da fé, que perderam as suas audiências e tiveram que descontinuar as atividades, né? Que se tornaram, locais de culto, né? Questões de muita transformação dentro da sociedade, redução de consumo de álcool, redução de violência familiar. Então, o avivamento transforma. E às vezes nós, como igreja, estamos deixando de fazer o nosso papel e se tornando, de certa forma, alguns ativistas, né? E esse ativismo, né, por alguns direitos humanos, não estou dizendo que nós devemos estar silenciados quanto a isso, nós temos trocado uma coisa pela outra, e a gente não pode trocar uma coisa pela outra. A gente tem que buscar o avivamento e esse poder transformador. A igreja não é uma ONG, né? A igreja não é uma ONG. A igreja é o corpo de Cristo na Nós terra. temos o que nenhuma ONG, nenhuma organização, nada nesse mundo pode oferecer ao mundo. E só nós temos, só quem tem é a igreja. Só a igreja tem um evangelho. E não existe avivamento sem a palavra, né? Todo avivamento passa pela palavra. Então, quando o Neibus teve essa experiência ali, naquele momento que a pessoa se levantou para dar a palavra, ele não sabia. Não sei se foi Pedro, se foi Paulo. Não sei se foi um coxo ou se era um cego. Naquele momento ali, você sabe que não está havendo avivamento ocular. Perfeito. Por quê? Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Se você entra num lugar, há muito movimento, mas a superficialidade da palavra, não há avivamento nesse lugar. O avivamento começa com a palavra é quem revela a Deus, a palavra é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a palavra é quem nos coloca diante dessa tristeza que leva ao arrependimento, a palavra é quem nos conduz à vida de santidade. Então, sem palavra não tem avivamento. E o Quias é conhecido como aquele que achou o livro da lei. E quando ele achou o livro da lei e levou para ser apresentado diante do rei Josias, ele, quando se leu aquilo ali, ele rasga as vestes dele. Ele diz: meu Deus, o que a gente fez? A gente transgrediu contra o Senhor. O que a gente fez? O que nós estamos fazendo como povo? E daquele momento inicia um movimento de avivamento. Daniel, ele recorreu a Jeremias e começou a orar. E ele disse: a tua palavra diz isso, Senhor. Naquilo ali começou a haver um movimento de avivamento também. E Deus começa a trazer para a reconstrução do templo. E Deus vai trazendo. Depois vem Neemias, depois vem Esdras, que se dedica a estudar, a praticar e a ensinar a palavra de Deus. E aí vem um avivamento, um constrangimento, um choro, pessoas que quebram alianças pecaminosas, pessoas que começam a se acertar com Deus, pessoas que tinham perdido o seu compromisso com a casa do Senhor e retomam esse compromisso com o Senhor e a casa do Senhor. E o avivamento vai acontecendo sempre fundamentado com a palavra de Deus. Sem palavra não tem avivamento. Então essa sua afirmação responde até essa pergunta aqui, que é a quinta. O aumento pelo temor do Senhor e a fome da palavra antecede o avivamento? Sim. E o contrário também é verdade. Por quê? Porque quando acontece o avivamento, pessoas que não estavam com fome do Senhor, orando, lendo a palavra, andando em santidade, eles passam a fazer isso. Então, respondendo um pouco a pergunta, você vai numa reunião, aí tem batismo no Espírito Santo, você vai numa reunião, tem pessoas chorando,
Você vai na reunião, pessoas aceitam Jesus, mas quando se sai da porta da igreja, não há mudança de vida. Não há aquilo de pessoas passarem a orarem mais, passarem a estar mais preocupadas em ler, estudar e buscar a palavra de Deus, com mais anseio de Deus no coração. Não ocorreu um avivamento. Se você não tem amor pela palavra, você não vai passar por um avivamento. Ou não está iniciando um avivamento. Então esse é o grande sinal de que a igreja está avivada. A palavra muda a gente. Eu tinha, na minha adolescência, cheguei assim, eu sou crente. Eu sou crente. E eu nunca li a Bíblia toda. Que tipo de crente sou eu? Não me lembro se eu tinha uns 12, 13 anos. Não tinha mais 14 não. Entre 12 a 14 anos. Eu disse, rapaz, é o seguinte, eu vou ler essa Bíblia toda. E eu peguei a Bíblia e comecei a ler todinha. Porque eu dizia assim, como é que eu digo que sou crente e nunca li a Bíblia? Nunca li a carta de amor de Deus para a minha vida. Aquela foi a grande virada do Ilquias. O Ilquias morreu, era um antes da leitura bíblica e outro depois. Eu me olhava como eu passei a viver e como eu reagia a algumas coisas na vida e eu me desconhecia. Quem sou eu? Aí eu reconheci que não era eu, mas era Cristo em mim. Era a palavra dele se movendo em mim e me fazendo pensar, agir de forma diferente de como eu agia antes. Então, a Bíblia, ela gera o avivamento, porque ela é a palavra de Deus. Certa vez eu aprendi uma lição com um pastor conhecido meu. Eu fui conversar com ele aqui e disse, rapaz, a gente tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer assim, tem que mudar a luz, tem que mudar não sei o que. Disse, rapaz, ovelha gosta de pasto. Lembra, pastor, disso? Ovelha gosta de pasto. Vamos dar a palavra de Deus, que o povo quer a palavra de Deus. E o que muda é a palavra. A Decidade é uma igreja avivada, porque a Decidade vive sob a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Passando aqui para mais uma pergunta. Essa aqui está bem cheia, viu? Existe avivamento sem ajuntamento? Consigo ser um avivalista sem a comunhão com os irmãos do corpo de Cristo? Tem que pregar com um tom mais dramático? Eita Deus, porque tem uns irmãos que chegam a puxar o ar. Eita Jeová. É interessante que a gente percebe que as perguntas sobre avivamento, eles estão sempre em volta meio de uma pergunta central. O que é exatamente avivamento? Se a gente vê todas as perguntas, a dúvida é a mesma. O que é avivamento? Para eu saber o que é avivamento. E tem um motivo para isso. É porque a palavra avivamento não está na Bíblia. Ela começou a ser usada no mundo após a Reforma Protestante. Mais precisamente, de Jonathan Edwards para frente. Justamente quando aconteceu todo aquele quebrantamento na cidade, onde o Espírito Santo desceu e diretamente foi em casa, trazer as pessoas à presença dele, aí começou a se questionar, o que é que está acontecendo? Como é que a gente chama isso? Avivamento. O próprio Deus visitou e veio avivar, ou seja, chamar cada pessoa à vida. Se você era salvo, Deus estava chamando a um compromisso maior. Se você era pecador, Deus estava chamando você ao novo nascimento, para você ter vida em Cristo, e essa vida em Cristo já ser uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida com compromisso. Por que eu estou falando isso? Porque vou responder essa pergunta até destacando alguns tópicos. Por exemplo, 2 detalhes importantes sobre o avivamento. É uma visitação extraordinária e especial do Espírito Santo. Então, se avivamento é uma visitação especial e extraordinária do Espírito Santo, não é aquele convencimento normal que a gente tem no culto. Sabe aquela coisa que você vai para o culto, a palavra é boa, aí tu pega e diz, cara, eu preciso melhorar. Aquilo não é o avivamento. Avivamento é aquele dia especial, onde tu é convencido do pecado, e tu começa a chorar, alguém te abraça, e aí pega e te diz, calma, e você só consegue chorar, às vezes tremer o lábio, às vezes rir, e aí alguém, o pastor, o pregador, de repente disse assim, eita, a palavra hoje está boa. E não é o pastor, ainda que a palavra esteja boa, é o Espírito Santo diretamente agindo no coração. Então, o avivamento, ele não depende e não tem nada a ver com a ação humana.
Se você explicar o que aconteceu dizendo, é porque eu estou tomando remédio e não estou bem. Ou nesse dia eu estou mais sensível porque tive uma morte na família. Ou então, rapaz, esse pastor prega muito bem. Ou então, tu viu aquele louvor, aquela palavra linda me lembrou uma coisa do passado. Isso aí são tuas experiências pessoais que Deus está usando para te alcançar. Isso aí são os dons especiais que Deus colocou no ministro de louvor ou no pastor para pregar. Mas quando o Espírito Santo, de uma forma extraordinária, fora do comum, vai diretamente onde tu está, Ele, e te toca, e te chama para a vida, para viver realmente a vida de Cristo, ter uma relação pessoal com Ele, te impacta com a glória dEle, aí a gente está falando de avivamento. E aí é interessante. Então dá para viver avivamento e ajuntamento? Não. Por quê? Porque dentro do conceito existe o segundo passo, que é o avivamento afeta a igreja toda. Porque se Deus fez isso somente contigo, é um secreto. Ele está te impactando individualmente. E ainda vou mais, né? Não dá nem para ser avivado afastado, isolado. Claro que não dá. Para ser avivado eu tenho no mínimo estar no corpo. Ainda que o corpo naquele momento ali não esteja vivendo avivamento, eu não vou ser avivado se eu estiver separado do corpo. Então deixa eu jogar uma bomba. Porque se eu estou separado do corpo, eu estou separado da cabeça. E se eu estou separado da cabeça, eu estou separado de Cristo. E como é que eu vou ter um avivamento separado de Cristo? Então vou ter que jogar uma bomba aí no meio. Como vou estar avivado separado de Cristo? Existe um movimento aí que está crescente aí, que é o movimento dos desigrejados. E aí, esse pessoal que está desigrejado, esse pessoal é avivado? Não, inclusive, hoje tem pessoas que utilizam esse momento que nós estamos vivendo, né, onde a igreja está utilizando a tecnologia, dos cultos online e tal, para poder apontar que a igreja pode viver sem estar dentro de um ajuntamento. E, na verdade, é totalmente contrário isso, né? O movimento dos sem terra e o movimento dos sem igreja. A igreja, ela sempre está dentro da ligação da comunhão, porque não existe avivamento sem comunhão. Atos dos Apóstolos fala de comunhão. E a comunhão, ela também precisa desse contato. É claro que em contextos extraordinários, a gente vai ter a comunhão mediada hoje pela tecnologia. O apóstolo Paulo, pelas epístolas, né? Mas, quando você tem situações como um país em que há perseguição, mesmo não podendo reunir-se como nós podemos, eles se reúnem clandestinamente, pequenos grupos nos lares, são as igrejas nos lares, onde eles ali cultivam a fé e vive essa interdependência. Não existe avivamento autossuficiente. Todo avivamento traz para nós a noção de que eu dependo do meu irmão, que eu sou agraciado por Deus através do dom de Deus na vida dele, na sua vida, na vida do outro. Não existe avivamento quando eu me isolo. O avivamento vai estar também manifesto nesse amor e na comunhão dos santos. Então essa vai falar. Foi muito importante o que o pastor Euquias falou, porque uma das características do avivamento centrais é se render a Deus e viver a vida de Cristo. E se você está se rendendo a Deus, você não vai fazer as suas coisas do seu jeito. Você vai fazer do jeito de Deus. E aí você pergunta assim, mas Tarcísio, qual é o jeito de Deus? O jeito de Deus está na Bíblia. E é por isso que o avivamento leva as pessoas de volta para a palavra. E quando a gente lê a Bíblia vai dizer que o projeto de Deus para o povo que ele está salvando é, pela justa cooperação de cada parte, nós crescermos juntos em Cristo. Então a pergunta é que às vezes o desigrejado, ele argumenta, mas Deus pode me edificar sem a igreja, sem outras pessoas? Deus pode tudo, meu querido. Mas Deus planejou que você cresça junto de outras pessoas salvas, chamou isso de igreja. E quando Deus planeja uma coisa para a vida do homem, e o homem diz, não, eu não vou fazer do jeito que tu quer, Deus, vai ser do meu jeito, tu vai me edificar de forma isolada. Esse negócio de igreja não é para mim. O que é que você está fazendo? Você está se rebeliando contra Deus. Você está dizendo que tem uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Isso. E a rebelião não é... Os meus planos são maiores que os seus planos. Isso. É tipo assim, Deus, tu é soberano até aqui, daqui para aqui, né, daqui para cá,
No meu pessoal, quem decide sou eu. E o avivamento, como a gente já falou aqui, é sujeição ao Espírito Santo. É rendição. Então, vamos dizer que haja uma pessoa lá em casa, e isso acontece, a gente tem relato. Começa a ler a Bíblia, ouve uma pregação em casa, e aí o Espírito Santo vem, convence do pecado, a pessoa chora, se quebranta, se emociona, às vezes de forma mais sutil. Aceita Jesus, mas acontece realmente o novo nascimento. Quando o Espírito Santo está na vida dela, o Espírito Santo, ele vai usar a palavra. E o que é que ele vai dizer na palavra, em concordância com a palavra? Que a gente precisa de igreja para sermos edificados. É plano de Deus. Então dizer que Deus vai avivar para fazer alguém viver sem igreja, é querer dizer que Deus vai avivar para alguém viver de forma contrária à Bíblia. Isso não existe, Deus não entra em contradição. E o plano de Deus sempre trabalhou assim, né? Primeiro Sim. ele trabalhou família, depois ele trabalhou o povo de Israel e depois ele trabalhou a igreja. Sempre ele trabalhou essa questão de você fazer parte de uma coletividade. Você vê isso diante de toda a história bíblica, né? Desigrejado é resistir ao plano de Deus e, portanto, é resistir à ação do Espírito Santo. Eu ouso dizer até que esse movimento desigrejado é um movimento que nasce às vezes de mágoa da pessoa. Por que eu não quero ir para a igreja? Estou decepcionado com os irmãos da igreja. Estou decepcionado com o pastor. Pois bem, se você está decepcionado, qual é o caminho que Deus propõe? Se você tem um problema com o irmão, vai lá e reconcilia, pede perdão, confessa o pecado. E aí, às vezes, o movimento desigrejado, e o que é esse filho? É um caminho para eu proteger o meu ego, o meu orgulho, não se submeter a pedir perdão a quem eu ofendi, ou a ter que perdoar alguém, porque Deus diz que a gente tem que perdoar, e diz, não, eu prefiro viver na mágoa e sem igreja do que perdoar. Aí a pessoa pega e se afasta da igreja e começa a alimentar essa ideia. Então, uma reflexão. Dá para Deus pegar e edificar alguém sem igreja? Dá. Ele pretende fazer isso? Não. Em casos excepcionais, por exemplo, na perseguição, na China, na Coreia, às vezes do norte que está acontecendo, Deus vai pegar e vai agir sobre a pessoa, porque é uma coisa alheia à vontade. Agora, o ser humano, de livre... Paulo, né? O apóstolo Paulo diz, olha, fiquei só, ninguém esteve comigo, mas o Senhor me assistiu. Perfeito. Né? Mas ali foi um contexto em que ele estava preso, teve que... E aí ele não teve assistência de ninguém. Alheio à vontade dele. Alheio à vontade dele. Porque toda vez que ele esteve preso e ele podia estar junto com outras pessoas, evangelizando, junto com o corpo de Cristo, ele o fez. Né? Quando ele estava com Silas, ele estava ali na prisão e estava fazendo culto a Deus. Naquele momento ele viu totalmente desassistido, mas ele diz, mas o Senhor me assistiu. Mas é um contexto muito particular, como o Tarcísio está colocando. E aí, se você usa seu livre-arbítrio por questões ideológicas, dizer que prefere crescer sem igreja, ou analise seu coração e pense, por que eu estou querendo crescer sem igreja? É porque tem um sentimento de autossuficiência? É porque eu não quero perdoar alguém? É porque eu não quero pedir perdão para alguém? É porque eu tenho timidez e fujo do contato das pessoas? Qualquer uma dessas coisas você tem que se submeter ao Espírito Santo. E com certeza o Espírito Santo entra em concordância com a palavra de Deus que Ele mesmo inspirou. E Ele nos chama até em comunidade. Inclusive na Bíblia está escrito, quem se isola insurge contra a sabedoria. E a igreja local é projeto de Deus. Os movimentos desigrejados é o cristianismo sem Cristo, né? Quer dizer, é um cristianismo completamente despregado da realidade do céu. Quer dizer, quer viver um cristianismo na terra. Eu isolado, eu não preciso mudar, não preciso pedir perdão a ninguém, não preciso viver em comunhão com ninguém, mas o céu é o lugar de comunhão, né? É porque eu desconheço o senhorio de Cristo, né? Exatamente. Eu desconheço o senhorio de Cristo. Se Cristo planejou para mim eu viver em igreja, no corpo dele, e eu digo que não, na verdade eu estou desconhecendo o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Perfeito. E dentro desse contexto, nós estamos falando do desigrejado, que é a ponta de lá. Agora vamos para a ponta do outro lado, né? Dentro do contexto de avivamento. O avivamento traz comunhão também com outras denominações? Com certeza. É possível ter um avivamento de uma denominação só? Não intencional. Se a gente encontrar uma cidade que só tem uma denominação só,
Aí eu vou ter que dizer que é possível. Mas uma coisa que caracteriza avivamento, porque eu estou falando isso historicamente, sempre eu digo historicamente, porque não tem na Bíblia avivamento. Deus dizendo assim, avivamento é isso. O que aconteceu foi movimentos tão especiais na história da igreja, pelo Espírito Santo, que as pessoas começaram a olhar e dizer assim, ei, aconteceu mais ou menos isso ali, mais ou menos isso naquele momento. E aí, uma das coisas que caracteriza avivamento, por exemplo, lá na África, naquele momento de apartheid, onde branco não ficava junto com negros, pessoas brancas, de pele clara, junto com pessoas negras, adorando ao Senhor, cultuando o Senhor junto, um do lado do outro. Então, quebras de barreiras raciais e outros avivamentos pelo mundo, quebras de separação por causa de sexo, ideologias políticas, não somente bandeiras interdenominacionais, igrejas diferentes se unindo para enviar missionários ou fazer evangelismo. Até os torcedores de times diferentes também. Por incrível que pareça, usando a camisa do seu time, um ao lado do outro, e dizendo que Deus é fiel. Eita Deus, mas quem tava no comando era o Vozão. Mas vamos continuar aqui. Como a consagração influencia o meu avivamento? Novamente a gente tem que olhar para a história, né? E historicamente, os grandes avivalistas, aí você pode perguntar, Tarcísio, eu sou uma das pessoas que não sabe ainda o que é um avivalista. Deus, às vezes ele faz o avivamento direto. O que é que ele faz? Sem nenhuma pessoa de destaque, ele desce sobre a igreja e sai convencendo todo mundo do pecado e faz toda essa obra incrível. Mas às vezes ele escolhe alguém e ele usa. E esse alguém pode ser alguém como o John Eduardo, que era incapaz de pregar olhando para as pessoas, ele ficava lendo o papel, ou seja, sem uma menor expressão, ou então alguém que tem mais capacidade de pregar como John Wesley. Mas o fato é, avivamento não aconteceu por causa do John Eduardo, nem por causa do John Wesley. Foi porque Deus decidiu, na soberania dele, pegar certos homens e pegar e pedir para ele usar eles para anunciar o evangelho. Então, o avivalista é essa pessoa que Deus pega, levanta e para pregar. E aí, Tarcísio, como é que começou? Você acha que Deus chamou esses avivalistas quando eles estavam lá no meio de pecados? Não. Eles eram pessoas que no meio da sociedade corrompida ficava gastando horas em horas em oração. Tem um livro muito bom. Quando o pastor Wilkes já falou que nós nos conhecemos jovem, ele me emprestou e que marcou muito a minha juventude. Inclusive, você me presenteou com um. Foi, e daí eu pude E a também. mim também. Pois é, foi bom para mim, então eu peguei dele. Note, olha que interessante, o pastor Wilkes me emprestou o livro Heróis da Fé, do Orlando Boy, tá aqui a dica de leitura, é incrível. Fala de quê, Tarcísio? Vale a pena. Fala de vários avivamentos de Deus. Se acabar aqui, você dizer assim, estou em dúvida ainda o que é avivamento. Lê esse livro. Faz a leitura desse livro. Você vai entender e vai ser querer inspirado, avivamento. E o que é que tinha em comum em todos eles? Todos eram homens de oração. Tem um momento lá no livro que diz assim, eu pensei que fulano de tal, eu não me lembro do nome agora, era o único que não teve uma vida de oração. Aí diz, mas lendo um livro lá na frente, feito pelo filho, parece, descobri que ele era um homem de oração. Então, os heróis da fé, aí o livro diz, eles não existem. Eram homens comuns e simples, como eu e você. Mas que quando oraram, se quebrantaram diante de Deus, pedindo avivamento, pedindo que o Senhor viesse trazer salvação e transformação na sociedade. Note, não era horas e horas de oração pelo emprego, não era horas de oração pela minha cura, não era horas de oração para eu ser um grande pastor, evangelista ou missionário. Era horas e horas de oração pensando no outro. Senhor, cidade, salva fulano. igreja. Entrega oração em amor. Oração comprometida. Oração que eu ouso dizer que é eco do Espírito Santo. O que leva pessoas egoístas, porque nós temos o nosso ego, né? Cada um de nós, a de repente, estando diante de Deus, não pedir algo para a gente. É o eco do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a trabalhar e começa a pegar e colocar... Está começando a ser avivada. Isso. A pessoa está começando a ser avivada. E isso é importante que o pastor Ilquias disse, por quê? Porque o avivamento começa, mesmo nas pessoas que estão em oração, pela iniciativa de Deus. Glória a Deus.
É Deus a glória, porque Ele começa antes tocando a gente, nos convertendo. É Deus que nos leva depois a buscar Ele em oração, onde a gente está totalmente entregue e admirado pelo Deus santo e maravilhoso que Ele é. E aí a gente está se apaixonando, amando Ele, sentindo necessidade que os outros também encontrem. E aí Ele leva a gente a orar e Ele responde a oração. Então o que é que tem a ver com consagração? Tudo. Ore. Busque avivamento para Fortaleza, para o Ceará, para o Brasil. E não se proponha ser o avivalista. Porque no momento que você diz, eu quero ser o avivalista, você está buscando glória para si. Com certeza. Você está querendo ser o John Eduardo, o João Wesley. Quando você quer o avivamento e não ser o avivalista, a figura central, a tua preocupação é Deus faz. Eu não sei como tu vai fazer, eu não sei quem tu vai usar, mas faz. Se possível, deixa eu participar. Porque como é maravilhoso ser usado por ti e trabalhar na tua obra. Mas se não for eu, pode usar o pastor Ilquias, o Neibson e o Ilquias Filho. Eu quero ver acontecer. Se for necessário, pega aquela criancinha, aquele irmão ali do canto, usa poderosamente. Avivamentos às vezes acontecem com o Espírito Santo muito direto. Existem relatos durante o avivamento de John Wesley, que às vezes, George Whitefield também, enquanto eles viajavam, a presença de Deus era tão grande perto às vezes da vida deles, que sem pregarem, as pessoas se aquebrantavam. Estavam ali no bar bebendo e as pessoas começavam a chorar e pedir perdão por Deus. E aí vem aquela pergunta, quem é que pregou para eles? Ninguém, o Espírito Santo foi ali e falou, ei pecador, olha a minha santidade. A pessoa se quebra diante de Deus. Aí às vezes quando a gente lê esse relato, né, dá aquela vontade da gente pegar e dizer, se sou eu com essa unção. Essas pessoas que tiveram essa unção, e essa é a minha preocupação, porque a gente está dizendo, ore, não peça para ser essa pessoa, peça para Deus fazer. Quem vai decidir como vai fazer? Quem vai decidir se vai ter uma figura central ou não? Porque aconteceu o avivamento tendo figuras centrais, como esses avivalistas, como também sem esses avivalistas. Quem vai decidir se vai ter avivalista ou quem vai ser Deus. É claro que você pode ter e dizer, Senhor, eu ficaria feliz de participar, mas você não tenha essa ambição no coração. Peça e diga, faça. Deus sonda dos corações, Ele sabe. Glória a Deus. Amém. A última pergunta, então, já foi respondida aqui. A última pergunta era, qual o meu papel individual no reino, na busca pelo avivamento? É isso aí. Consagração. Quem comigo não ajunta, espalha. É interessante porque a gente falou de oração, a gente falou de ler a palavra e buscar, mas não pode descolar isso, separar isso de andar em santidade. Porque aqueles homens, enquanto oravam, por exemplo, Isaías 58 diz que quando o povo estava jejuando, Deus falando pelo profeta, vocês jejuam e vocês estão perguntando, por que Deus não ouve a nossa oração, o nosso jejum? Aí Deus responde, por acaso, quando você jejum é para mim, o que Deus está querendo dizer? Eu sondo o coração, eu vejo qual é a motivação. Então, eu estou vendo que a tua busca desses atos devocionais, de palavra, de oração, de jejum, não é por mim, para mim. É por causa, às vezes, da vaidade, é para parecer religioso. É porque você quer ser o homem de Deus. Porque, às vezes, a gente está aqui, aí a pregação, e é verdade. Quer andar com Deus, quer ter experiências espirituais? Ore, ande em santidade, lê a Bíblia. Aí, às vezes, né, vem umas minhoquinhas, a gente começa a pensar assim, rapaz, vou ler a Bíblia mais do que os outros, vou orar mais do que os outros. Logo, 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 eu vou ser o melhor pregador, vou ter a unção especial, eu vou ser usado em cura, eu vou ter a presença... Note as minhas frases. Eu. O verdadeira pessoa que contribui orando por Deus, ele vai dizer, faz, Senhor, glorifica o teu nome. Teve um momento que eu vivi, né, em oração. Essas coisas acontecem, acho que vocês também já viveram experiências parecidas, onde Deus começa a remodelar as nossas orações. A gente começa a orar e Deus começa a pegar e modelar. Por exemplo, uma das orações é que eu orava pelo meu casamento. E aí eu pegava e dizia, Deus abençoa a minha vida e abençoa a vida da Luísa. Um dia eu fui interpelado pelo Espírito Santo. E eu me lembro que foi muito forte. Eu estava assim, Deus abençoa a minha vida, abençoa a Luísa. E o Espírito Santo me corrigiu só com uma palavra. Nossa. Amém. E ali eu
Sabe, eu chego e engasguei, eu peguei e disse assim: nossa, Deus, abençoa a nossa vida, a nossa caminhada. Porque como eu tinha casado, né, há pouco tempo, a minha oração ainda é uma oração solteiro. Abençoa a mim, abençoa. O Espírito Santo foi lá me ensinar a orar. Ele mudou a palavra. Nossa. Glória a Deus. Né? Já não era separada. Outra coisa que eu estava querendo dizer então, orando pelas pessoas, Deus pegou e disse: Senhor, me usa, faz. Aí pegou e ele começou a botar no meu coração, não somente faz, mas também salva pessoas estão perdidas, né? Aquele negócio, eu quero fazer e eu quero que pessoas sejam salvas. Então não era uma oração totalmente egoísta, mas aí Deus mudou e ele pegou e disse: eu sou digno. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, glorifica o teu nome, porque as pessoas que estão lá fora, não é certo, não é justo que elas vivam sem te glorificar. Tu é digno do louvor. Tu é digno de ser adorado. Aquela pessoa que está agora ali na pornografia, ou em adultério, ou vivendo uma vida de bebida, ou de droga, ou de violência doméstica, ela está não te honrando com o corpo, com o sentimento, com os olhos, com as relações dela. Tu é digno, por amor ao teu nome. Toca nelas, glorifica o teu nome, traz elas para ti, porque tu é digno de ser adorado por toda a eternidade, com essa vida no céu, te adorando. Aí você me pergunta: Tarcísio, onde foi que você viu uma pregação sobre isso com foco? Nunca ouvi, mas orando, Deus começou a mexer no coração, e quando eu percebi, a oração mudou. E aí quando a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que é o Espírito Santo que vai nos ensinando a orar. Comece a orar e exercitar. Quando você perceber, Deus vai estar participando da sua oração. Jesus nos ensina a orar. Nós aprendemos muita coisa preciosa mesmo. hoje. Muita coisa preciosa mesmo. Aprendemos que o avivamento aponta para Deus. O avivamento não aponta para uma pessoa, nem para um conjunto de pessoas. Ele aponta para Deus. O avivamento não é carreira solo. O pastor Assis diz isso, né? Que não existe ovelha, carreira solo, né? É uma comunidade. O avivamento não é a performance de um fundamento. Não é ler a Bíblia desesperadamente, não orar e não viver uma vida de santidade, não jejuar, mas é sim o conjunto da obra. Então são muitas coisas que nós aprendemos. E também aprendemos o que não é avivamento, né? Aprendemos que nós precisamos ser avivados não por uma performance, mas precisamos ser avivados para viver eternamente com Cristo, porque através do avivamento nós começamos a provar a esfera espiritual, do reino espiritual que nós vamos viver eternamente. Então isso, eu acho que para mim aqui, eu saio com uma lição tremenda e mais claro na minha cabeça o que é o avivamento que eu quero viver. Glória a Deus. Isso mesmo. Eu me lembro de um texto, de uma frase, de um texto que eu li, ele diz o seguinte, que 3 amigos estavam reunidos. Aí eles começaram a pergunta: por que vocês não pecam, né? Aí eu falei assim: por que você não peca? Aí eu falei assim: não, porque eu quero ir para o céu, por isso que eu não peco. Aí virou para o outro: por que você não peca? Não, eu não peco porque eu não quero ir para o inferno. Aí virou para o terceiro e falou assim: por que você não peca? Porque eu jamais pecaria contra o meu Senhor. Então, esse é o verdadeiro avivamento, né? Gente, nós encerramos aqui mais um programa da Palavra ao Coração. Meu Deus, que programa excelente. Tarcísio, muito obrigado. Bom ter você demais. Bom ter você aqui com a gente aqui. A alegria é imensa, meu irmão. O seu coração, assim, faz arder o nosso, né, pastor? Um coração apaixonado, né? Muita paixão por tudo isso. Obra dele, né? E ele quer fazer com cada um de nós. Se a gente começa a ler a Bíblia e orar, o pastor Euquis até falou da experiência dele lendo a Bíblia, eu me lembro do dia que eu recebi a minha primeira Bíblia de presente. A minha mãe me levou para a casa da Bíblia para comprar uma. E aí boa essa livraria aí, viu? eu gosto dela. Então, eu comprei, a minha mãe me pediu para escolher a Bíblia, eu escolhi a minha Bíblia, e eu me lembro que eu levei para casa, no primeiro dia, eu li Gênesis todinho. E se você perguntar: Tarcísio, por que você leu tanto? A minha vontade de conhecer a Deus. E a leitura da palavra de Deus, ele vai transformando o coração da gente.
Então, assim como é plano de Deus a gente ter igreja, não existe crescer sem igreja, porque Deus colocou a igreja para a gente crescer. Abrir mão da igreja é abrir mão do meio que Deus deu para o crescimento. Também a palavra e a oração. Aí se você começa a orar, ler a palavra, tá no meio da igreja, participando, junta isso com fugir do pecado, só sucesso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou daqueles que acreditam que antes do arrebatamento vai haver um derramamento sobrenatural, um avivamento e um mover do Espírito sobre a face da terra. E o meu coração é muito inclinado a crer que a nossa geração viverá isso. Então, se você quer tomar parte disso, então aquilo que o Espírito Santo falou nessa conversa com a gente hoje, começa a colocar em prática, começa a buscar e responde ao chamado do Espírito Santo de Deus, a esse secreto. E a cada vez que pessoas forem sendo avivadas, ele vai juntar esse corpo e trazer um movimento. E eu creio nisso. Deus tem movido a gente para a oração pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. E eu creio nisso. Eu espero muito sermos uma geração que vai experimentar esse grande avivamento. Amém. Gente, Deus abençoe. Até Glória a próxima. a Deus, meus irmãos. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Grande abraço.